TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, vocês que estão assistindo a TV Imaculada. Está começando nesse momento o programa Respostas, aqui por essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Muito obrigado pela sua participação. E nós temos aqui na dinâmica do programa 2 momentos divididos em 3 blocos. No primeiro momento, uma reflexão a partir de um tema da atualidade, mas sempre na perspectiva do olhar da Igreja, de modo especial do olhar da Igreja como ela se expressou, como a sua consciência se manifestou no Concílio, durante o Concílio Vaticano II. E todos esses temas, então, eles são pertinentes ao nosso agir, ao nosso ser Igreja hoje, no mundo contemporâneo. Então, esse é um aspecto importante da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte do programa Respostas, nós nos dedicamos exatamente a responder às perguntas que vocês nos enviam. Por vezes, essas respostas, elas são espalhadas, divididas, em diversos programas, como nós estamos fazendo, por exemplo, com o tema da missa parte por parte. Então, essa é uma das características também que, por vezes, a pergunta requer um pouco mais de tempo para o desenvolvimento e a gente aproveita para isso. E essa parte das respostas, podemos dizer que nós damos, 2 blocos do programa se dedicam a isso, tá certo? E aqui nós estamos falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o número do telefone para você entrar em contato pelo WhatsApp, o código do estado 67 99347 0532. Vou repetir. 67, o código 99347 0532. Se é a primeira vez que você está conosco, quero reforçar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. E agora nós vamos começar já o primeiro bloco, dando continuidade ao primeiro capítulo que nós já começamos a ler no programa passado, do documento Apostolicam Actuositatem, traduzindo atividade missionária, que fala da vocação e da missão dos cristãos leigos. O programa passado foi o tema da participação dos leigos na missão da Igreja. Os cristãos leigos e leigas não são acessórios ao caminhar da Igreja, mas eles são membros natos, membros com plena cidadania na Igreja. E recordo que uma das frases que a gente refletiu é que existe na Igreja uma diversidade de funções, mas unidade de missão. Interessante. Existe na Igreja diversidade de funções, mas unidade de missão. E hoje nosso programa passa para uma outra parte que vai ser dividida, porque é um texto um pouco maior, e aí a gente divide em partes. Nós teremos então 3 partes do tema dos fundamentos do apostolado dos leigos. Onde é que nós buscamos, onde é que a Igreja busca a fundamentação, sobretudo bíblico-teológica, para falarmos do apostolado dos leigos. Então, muito bem, agora nós vamos proceder com a leitura, onde você vai ter contato diretamente com o pensamento da Igreja expresso no concílio, sobre a vocação dos leigos ao apostolado e sobre os fundamentos deste apostolado. Vamos passar então agora para a leitura do texto. A vocação dos leigos ao apostolado, fundamentos do apostolado dos leigos. O dever e o direito ao apostolado advém aos leigos da sua mesma união com Cristo cabeça. Com efeito, inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo e robustecidos pela confirmação com a força do Espírito Santo, é pelo Senhor mesmo que são destinados
ao apostolado. São consagrados em ordem a um sacerdócio real e um povo santo, para que todas as suas atividades sejam oblações espirituais e por toda a terra deem testemunho de Cristo. E os sacramentos, sobretudo a Sagrada Eucaristia, comunicam e alimentam neles aquele amor que é a alma de todo apostolado. O apostolado exercita-se na fé, na esperança e na caridade, virtudes que o Espírito Santo derrama no coração de todos os membros da Igreja. Mas o preceito do amor, que é o maior mandamento do Senhor, estimula todos os fiéis a que procurem a glória de Deus, pelo advento do seu reino e a vida eterna para todos os homens, de modo que eles conheçam o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, seu enviado. A todos os fiéis incumbe, portanto, o glorioso encargo de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. O Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus por meio dos ministérios e dos sacramentos, concede também aos fiéis, para exercerem este apostolado, dons particulares, distribuindo-os por cada um conforme lhe apraz, a fim de que cada um ponha ao serviço dos outros a graça que recebeu, e todos atuem como bons administradores da multiforme graça de Deus, para a edificação no amor do corpo todo. A recepção desses carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de os atuar na Igreja e no mundo, para bem dos homens e edificação da Igreja na liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer, e simultaneamente em comunhão com os outros irmãos em Cristo, sobretudo com os próprios pastores, a estes compete julgar da sua autenticidade e exercício ordenado, não de modo a apagarem o Espírito, mas para que tudo apreciem e retenham o que é bom. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos do Concílio Vaticano II. É sempre muito importante, quando a gente lê o documento, perceber que a reflexão que vem depois procura estar sempre em sintonia com o texto. E a gente fica realmente assim maravilhado ao perceber o que foi que o concílio, ou o que a consciência da Igreja expressa no concílio, tanto desejou para os cristãos leigos. Em primeiro lugar, uma coisa muito bonita é que a vocação e o apostolado dos leigos não nasce, atenção, não nasce dentro da comunidade por deliberação ou por decisão dos pastores. Acontece pela vocação mesma dos leigos. Olha só, o dever, mas ao mesmo tempo a Igreja diz o direito ao apostolado, advém aos leigos da sua mesma união com Cristo cabeça. Interessante que a gente é acostumado a ouvir a Igreja falar da união, que os pastores representam o Cristo cabeça. E é interessante que aqui o documento diga que a vocação ao apostolado dos leigos provém da sua união com Cristo cabeça. Interessante, muito interessante. E aí nós vamos perceber de onde vem essa missão. De onde recebem essa missão? Não é necessariamente por uma delegação do padre, mas pela vocação que tem, pela graça que tem, porque o cristão leigo é inserido pelo batismo no corpo místico de Cristo, que faz dele um membro atuante, um membro vivo. Também numa outra dimensão, esses mesmos cristãos, já na linha dos sacramentos da iniciação cristã, recebem um outro motivo teológico que fundamenta o apostolado, que é a ação do Espírito. O Espírito é dado, recebei o Espírito Santo,
Cada cristão leigo e leiga ouviu isso da igreja pela boca do bispo. Recebei o Espírito Santo. Mas aí, para que você recebe o Espírito Santo? Você recebe o Espírito Santo de Deus para ser santificado, para assumir sua missão. Por quê? Porque onde estão enquadrados os sacramentos da iniciação cristã? Início do quê? Da vida cristã. E o que é a vida cristã? É, de fato, exigência da vida cristã, que também no dia do nosso batismo, as graças que nós recebemos frutifiquem por uma vida testemunhada como cristãos. Isso significa que o cristão, na confirmação, com a força do Espírito Santo, olha só que bonito, é pelo Senhor mesmo que são destinados ao apostolado. É claro que às vezes, quando se escolhe alguns leigos para determinadas funções eclesiais dentro da comunidade, é óbvio que você vai receber um ministério leigo. É importante ali que nós vamos ter, né, a bênção, porque a pessoa tem que ser enviada em nome da igreja, ela vai servir em nome da comunidade. Mas atenção, o apostolado dos leigos não nasce, vamos assim dizer, por uma missão dada pelo padre. Não, nasce da própria vocação, nasce dos sacramentos, nasce de Deus. E aqui, olha que bonito, são consagrados, porque para mim, a verdadeira consagração é aquela que acontece no batismo, e a consagração mais profunda da igreja é a Deus. Então, os batizados são consagrados. Olha só, você é um consagrado, você é uma consagrada em ordem ao exercício da tríplice missão de Cristo, da qual cada leigo, cada leiga participa. A missão de ser profeta, a missão de ser sacerdote, a missão de ser rei. Que coisa maravilhosa! Olha só, os leigos cristãos são consagrados em ordem a um sacerdócio real e um povo santo. Por quê? Porque toda atividade do leigo dentro da igreja, fora da igreja, vou frisar, também fora da igreja, na empresa, na escola, na universidade, tem que se unir à oblação do pão e do vinho, que são as nossas oferendas para se tornarem oblações espirituais. E aqui onde cada cristão se torna luz do mundo, cada cristão se torna sal da terra. E por que recebem então essas graças? Para que possam fazer de todas as suas ações oblações espirituais e deem assim testemunho de Cristo. De modo muito especial, nós estamos falando aqui da Eucaristia, que comunica, que alimenta neles, sobretudo aquele amor que deve motivá-los na missão. Porque o documento fala que a alma da missão não é o cumprimento de uma tarefa, mas é o amor. Toda a ação eclesial nossa deve ser motivada pelo amor, não pelo interesse. Eu falo às vezes lá na comunidade, gente, lugar de reconhecimento é no IML, que vai reconhecer o corpo, porque na comunidade é o lugar do serviço, mas é o serviço doação, não é o serviço com segundas intenções para obter aplauso, é o serviço que já é fruto da ação de Deus na minha vida. Por que eu sirvo? Porque Deus já está agindo em mim, porque eu já tenho o Espírito Santo. Vocês cristãos têm o Espírito Santo. Preciso repetir? Vocês cristãos têm o Espírito Santo. Fica muito claro que no fundamento do apostolado dos leigos existe uma razão teológica. A vocação nasce em Deus mesmo. É sua vocação, é sua missão, não precisa de delegação de alguém, a não ser nos casos que eu já citei, onde o leigo é chamado a uma missão específica religiosa dentro da comunidade, ministro das leituras, ministro extraordinário da comunhão eucarística. Fora isso, o cristão, já no batismo, vou usar uma linguagem um pouco mais atualizada, né? Já no batismo recebe todas as credenciais, tudo que ele precisa para dizer que ele é plenamente igreja.
membro vivo do corpo de Cristo. Isso aqui não é só aula de autoestima para vocês leigos, não. Até porque é para vocês também despertarem pela importância de que ninguém está sobrando na igreja. Tem lugar para todos e todos podem muito bem, amparados pelos dons e carismas que o Espírito Santo oferece, servir a comunidade. Chegamos ao final desse primeiro bloco que passou correndo. Nós vamos para o intervalo, que não demora muito, e já voltamos na sequência. Muito bem, estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas, e como nós estamos fazendo nos últimos programas, nós vamos dedicar esse segundo bloco do programa Resposta à pergunta do Lucas, do bairro Moreninhas 3, onde ele perguntou sobre qual o significado de cada parte da Santa Missa. Por que ela está assim dividida? Falava para vocês de modo geral, já no início dessa pergunta, que tem duas classificações que você pode fazer. Duas classificações que eu chamo, uma mais geral e outra mais específica. As partes da missa mais gerais, nós chamamos a Eucaristia, que ela é dividida em duas mesas. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. Os demais ritos são acessórios importantes, sem dúvida, mas estão unidos a esses dois grandes grupos, dois grandes blocos. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. Mas tem uma outra subdivisão onde nós descemos um pouco mais aquelas realidades e onde temos momentos e subdivisões dentro da missa. Primeira, aquela que divide a missa em ritos iniciais, rito ou liturgia da palavra, rito eucarístico, rito da comunhão e ritos finais ou ritos conclusivos. Nós estamos ainda dentro dos ritos, os chamados ritos iniciais. Nós falamos da preparação já da nossa vida durante a semana, onde nos preparamos para o encontro com o Senhor. E nos norteou a frase de Jesus antes da última ceia: desejei ardentemente cear a Páscoa convosco. Então também da nossa parte existe toda uma vivência da Eucaristia, que é também uma preparação para a Eucaristia, porque se ela é alimento para quem caminha, é alimento para quem está vivenciando a fé, é alimento para quem está caminhando no discipulado, no seguimento de Cristo. Depois que a gente chega na igreja, aí está tudo preparado lá, né? Deveria. Nós teríamos que fazer um pouco mais de silêncio nas nossas missas. Já falei sobre isso aqui, não vou ficar brigando hoje muito não, tá? Hoje eu tô sossegado hoje, né? Acho que tô, não sei, se daqui a pouco a coisa esquentar, vocês vão saber. A missa tá para começar, chegamos. Claro que as nossas posturas agora são posturas de concentração, são posturas de meditação, porque não tem nada previsto a não ser preparar nosso ser para o encontro com o Senhor. O encontro com a comunidade. Não vamos ser antipáticos. O fato de que a gente vai encontrar Deus não significa que eu não posso olhar do lado. Eu vou encontrar Deus, mas como igreja, enquanto igreja, com meus irmãos e irmãs. Então, mas à medida do possível, é importante não criar um ambiente de feira, né? A missa não é uma feira. Então essas predisposições iminentes já estão ali, às portas, de como nós estamos para estar plenamente presentes na missa. Eu falo assim, de corpo e alma e espírito. Tá? Isso requer de nós o quê? Romper um pouquinho com o ciclo anterior. Se eu cheguei naquela agitação, sobretudo se eu atrasei, tenta chegar um pouquinho antes na missa. Tenta. 5 minutos, ideal 10 minutos ali. Aí claro, você vai dizer isso, mas eu chego na missa com filhos. Óbvio que aqui é toda uma outra dinâmica, mas que vale, como princípio vale para todos. A chegada na igreja, eu estou no ambiente sagrado, eu faço a genuflexão se tem o Santíssimo, eu faço reverência se tem o altar e de fato o centro ali é Cristo. Em Cristo eu me encontro com os irmãos
em Cristo eu faço a experiência de Deus, né? E aí temos o comentário inicial que eu falei para vocês, que como é importante o comentário inicial, que não seja longo, uma breve amonição. Em muitos lugares já não se faz comentário inicial. Se vocês querem saber minha opinião, aplausos. Eu vou ser bem sincero para vocês. Não vejo tanta necessidade não de comentário inicial. Mas tá bom, não sou eu que digo, isso não interessa. Mas para dizer que sejam comentários breves, que sejam comentários capazes de introduzir por meio de um voo panorâmico todos os fiéis naquilo que vai ser celebrado no âmbito da Igreja Universal, se é uma festa, se é uma solenidade, se é uma memória de um santo, de Maria, da Mãe do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria, ou se é um evento salvífico importante, sempre tendo presente a importância do tempo litúrgico em que nós estamos situados. Por quê? Porque cada tempo litúrgico tem uma espiritualidade, cada tempo litúrgico tem uma dinâmica que lhe é própria, né? Então chegou a missa, está para começar, né? Aí entra todo mundo. Atenção, antes da entrada, o comentário inicial. Breve voo panorâmico, situando a Assembleia naquilo que vai ser celebrado. Tá? Situa, a Assembleia precisa estar ciente de tudo aquilo que vai acontecer. Aí vem aquilo que eu falei para vocês semana passada, o canto de entrada. O canto de entrada segundo a orientação da igreja. Canto de entrada. Precisa ser motivado, como se costuma anunciar e motivar o canto de abertura na missa, em sua comunidade. A gente normalmente pede que os comentaristas a puxar, necessariamente, iniciar as palmas, ainda que às vezes as palmas aconteçam de maneira um pouco natural dentro da celebração, mas à medida do possível não está previsto, mas muitas vezes, sobretudo as igrejas onde tem forte influência da renovação carismática, me parece que a função das palmas ali no canto propriamente dito é para marcar o ritmo, né? Também é aquela questão de motivação, aquela questão do espírito, da alegria. Então o canto de entrada não é um canto necessariamente para colher o sacerdote, né? Não é necessariamente para colher. Ali é uma palavra que precisa ser dita, né? Não é simplesmente para colher o celebrante. O que nós estamos falando aqui, que tudo isso que está acontecendo nos ritos iniciais nos leva a sentir congregados, a nos sentir unidos, em sintonia por Deus que reúne o seu povo, o Espírito Santo que cria com o corpo de Cristo, o único corpo de Cristo, uma assembleia celebrante, uma assembleia orante, uma assembleia predisposta, aberta ao encontro com Deus. E o que a gente sempre disse é importante, né? Cuidado no dizer todos de pé para receber o nosso celebrante. Não é bem assim. É toda a assembleia que vai se dispor. A procissão de entrada é um momento importante, né? Depois de várias formações acaba sendo isso mesmo. As pessoas estão avisando, olha, vamos acolher, o canto de entrada é para acolher o presidente. Não, o canto de entrada tem vários significados, inclusive a gente falou sobre isso no programa passado, não sei se vocês lembram. E chegamos enfim à entrada do celebrante. Vai começar a celebração, é o nosso encontro com Deus marcado pelo Cristo. Jesus é o orante máximo que ora em nós, ao Pai pelo Filho no Espírito. Toda a estrutura da missa ao Pai pelo Filho. O Filho que se une, o unigênito, que se torna o primogênito de toda uma assembleia. E ao Pai todos vamos nos dirigir em Cristo. Que interessante a estrutura da missa, né? A estrutura das orações é sempre ao Pai, pelo Filho no Espírito. Então a comunidade, em certo sentido, se incorpora ao corpo místico de Cristo, porque todos nos dirigimos como filhos e filhas de Deus ao Pai. Que bonito isso, né? Jesus na missa, o grande orante da missa, é o próprio Cristo.
É o próprio Cristo, é o próprio Espírito que ora em nós e por nós. Que bonito isso, né? Jesus e o Espírito Santo. Jesus é o orante máximo que assume a liturgia oficial da igreja, que nos torna todos filhos e filhas suplicantes ao Pai, né? Tudo isso nós vamos oferecer ao Pai. Toda a liturgia da missa é ao Pai, né? Muito raramente nós nos dirigimos, por exemplo, a Jesus. Corpus Christi nós nos dirigimos, né? Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Fora isso, fora raríssimas exceções, a missa sempre é ao Pai. Sempre ao Pai. Pelo Filho no Espírito. Então você vê que a forma orante oficial da igreja tem uma estrutura trinitária. É lindo isso, né? A forma orante da estrutura da oração oficial da igreja tem uma estrutura trinitária. Ao Pai, pelo Filho no Espírito. Esse Filho que é a cabeça da igreja orante, que é a cabeça da igreja celebrante, né? Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo, porque é um corpo celebrante. Por isso, nos incorporamos a ele para que a nossa vida tenha sentido, a nossa oração seja eficaz. Então, durante o canto de entrada, nós podemos dizer que o padre, acompanhado dos ministros, se dirige ao altar. Chegando lá na frente, o padre beija o altar, primeiro faz uma inclinação junto com os demais membros da equipe de liturgia. Depois desta inclinação, que é reverência ao altar, que simboliza o próprio Jesus Cristo, que é o centro da ação celebrante, né? O celebrante beija o altar. Exatamente essa veneração pelo altar, a centralidade do altar, é para nos mostrar que ali o centro não é padre. O centro da missa é o próprio Cristo. O beijo tem um endereço, né? Pode-se dizer que não é necessariamente o mármore ou a madeira do altar. No fundo, o endereço final desse beijo é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo, que é o centro ali da liturgia. Veja. E aí, depois disso, o padre começa com o sinal da cruz. Vejam, já invocamos a Trindade Santa, como se o sinal da cruz fosse uma chave, porque ali nós citamos o nome de Deus, nós evocamos a sua presença, nós nos colocamos na sua presença com o sinal que recorda-nos a expressão máxima do amor de Deus por nós, que foi manifestado na cruz. E ali o padre então usa a expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É importante perceber que esse "e" é uma conjunção importantíssima. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa conjunção não vamos cair em dois perigos. Uma, de dizer que não são três pessoas, negar a diversidade de pessoas. Mas outro perigo é da gente cair e formar como se fossem três deuses. Não são três deuses, é um único Deus. Essa conjunção "e" é para lembrar isso, que nós não estamos invocando três deuses, nós estamos invocando o único Deus em três pessoas. E aí o profundo sentido bíblico do sinal da cruz, né? O nome quer dizer, nesse sentido, em sentido bíblico, quer dizer a própria pessoa. Então a gente invoca a presença de Deus, né? Nós iniciamos a missa colocando em nossa vida toda a nossa ação nas mãos da Santíssima Trindade. Nas mãos, nos colocamos diante da Santíssima Trindade e da sua presença. Então aqui o sinal da cruz significa que nós estamos na presença do Senhor. Abrimos, eu digo que o sinal da cruz é uma chave. Nós abrimos uma nova realidade que se descortina diante de nós. Nós estamos na presença do Senhor. Isso muda tudo. É certo que Deus está o tempo inteiro com a gente, não é verdade? Você que está assistindo aí agora o programa, você acha que Deus não está aí com você? Está sim, senhor. Sim, senhora.
Deus está presente o tempo inteiro na nossa vida. Mas existem momentos solenes, momentos em que a gente toma consciência dessa presença, né? E aí a autoridade de Deus, do seu poder, em nome, essa ação toda é realizada em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Vocês estão vendo que já no início marca que toda a eucologia, que todas as orações da missa têm essa estrutura trinitária. É por isso que a Trindade Santa é evocada. Não fica na missa, não fica só o Pai, não fica só o Filho, não fica só o Espírito, mas é toda a Trindade que é ali invocada. E na presença dessa Trindade, então, nós iniciamos a nossa Eucaristia, o nosso encontro celebrativo do mistério pascal de Cristo. Chegamos ao final do segundo bloco, paramos aí então no sinal da cruz. Nós vamos agora esperar no próximo programa trabalhar o ato penitencial. Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Retornamos ao programa Resposta, terceiro e último bloco, depois de refletirmos a missa parte por parte. Estamos indo bem devagar. Hoje já chegamos no sinal da cruz. Próximo programa tem o ato penitencial. Qual que é o sentido desse momento na missa, na Santa Missa? Estamos sempre falando dos ritos iniciais ainda, de qualquer forma. De qualquer forma estamos nesse âmbito. Gente, eu tinha também avisado vocês que eu iria retomar um tema bastante complexo, sobretudo para quem não é católico e quer entender, né? Quer entender a doutrina, sobre a pergunta do Laesley, que deve estar por aí ainda, Laesley, eu espero que esteja. Meu abraço mais uma vez ao Laesley de Hidrolândia, no Ceará, que ele perguntou para nós sobre a doutrina do purgatório, qual que é o sentido bíblico. Onde que está na Bíblia? A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E aí, em certo sentido, a pergunta é: quais as razões bíblicas? Tem razões bíblicas para a gente acreditar no purgatório, como creem os católicos? Ou o purgatório é antibíblico? É óbvio que nenhuma doutrina católica pode se colocar contra a tradição apostólica e contra a Sagrada Escritura. Então, ainda que uma verdade de fé assim crida, assim posta a fé dos fiéis, jamais pode estar em contradição com os princípios bíblicos, ainda que não esteja de forma explícita presente na Bíblia, tá? Você não tem vamos ser bem francos, nós não temos uma mensagem explícita sobre o purgatório na missa. Desculpem, na missa. Na Sagrada Escritura. Mas o sentido global da Sagrada Escritura e algumas passagens nos apontam que implicitamente não há nenhuma possibilidade de que o purgatório esteja em contraposição com algum ensinamento ou algum elemento bíblico. E aí a gente pode dizer que até por uma questão de razão, que não dá para a gente se preparar totalmente às vezes nesse mundo. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo. Então ninguém sai desse mundo perfeito. Todos nós saímos desse mundo necessitados de um amadurecimento, de um aprofundamento, de vencer o egoísmo. Então nós temos exigências da razão, da racionalidade, mas também da própria caridade de Deus, que não quer nos expulsar do céu simplesmente quando se trata de alguns detalhes, de alguns pontos da nossa vida em que nós não estamos ainda plenamente prontos para o encontro eterno com Ele. Então a misericórdia de Deus, o purgatório também é a expressão da misericórdia de Deus, tá? Embora a palavra de Deus, você não vai encontrar purgatório na Bíblia. Foi criada na igreja, mas nós podemos dizer que o conceito doutrinário, o embasamento na revelação bíblica e na tradição apostólica, isso a gente encontra na Sagrada Escritura, tá? A igreja não tem dúvida dessa realidade, por isso
Desde o início dos séculos, a igreja se colocou nessa atitude de oração, de pedido, de súplica, em sufrágio pelas almas do purgatório. São Gregório Magno fez uma análise muito bonita lá no século VII, São Gregório Magno ali no século VII, ele explicou o purgatório a partir daquela palavra de Jesus. Olha aí, procura aí na sua Bíblia, Mateus 12, 31. Jesus diz: nos que concerne faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo, né? Ou durante o juízo, que esse juízo também admite uma característica de purgatório. O próprio juízo de Deus não está separado da ideia. Por quê? Porque o veredito dói, o veredito de ouvir de Deus que nós não vivemos potencialmente, todas as potencialidades que nós tínhamos. Olha como Deus nos queria. Então também tem o fogo purificador, é também uma dor, né? E aí Jesus diz que os pecados, o contexto é pecados contra o Espírito Santo. Tem pecados que não serão perdoados nem nesse mundo, nem no século futuro. O que é o século futuro aqui que Jesus se refere, ao qual Jesus se refere? Nós entendemos que é o pós-mortem, já no contexto das realidades escatológicas. E a gente não pode pensar aqui, Laesley, na ordem de uma sequência. Cuidado, porque tempo é uma realidade e uma categoria nossa. Então, acontece que esse século futuro admite-se implicitamente aqui que no século futuro exista a possibilidade de Deus conceder o perdão dos pecados. Então, dessa afirmação a gente pode deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que algumas no século futuro. Tá? Depois o ensino sobre o purgatório traz à nossa mente um episódio do Antigo Testamento de Judas Macabeus, 200 anos antes de Cristo, onde Judas, o grupo de Judas Macabeus descobre que os soldados de Israel tinham estatuetas de ídolos dos deuses pagãos nos bolsos, todos mortos. Então se atribui a morte, a desgraça, e os soldados tinham traído a aliança e adorado deuses vizinhos, ídolos dos povos vizinhos. Então aí Macabeus convida um grande sacrifício expiatório, convida toda a comunidade, Judas Macabeus convida toda a comunidade a rezar pelos mortos. Mas se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido naquela guerra iriam ressuscitar, ele crê na ressurreição, seria supérfluo e tolo também até rezar pelos mortos. Mas se ele considerasse, né, a bela recompensa que está reservada aos que adormeceram no Cristo, em Deus, né, piedosamente, no Cristo ainda não, porque eu estou falando lá do Antigo Testamento. Por isso que o texto de 2 Macabeus, capítulo 12, nos versículos 44 seguintes, Judas Macabeu mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido. O próprio Judas Macabeus mandou, né? Então fica claro no texto de Macabeus que os judeus oravam pelos seus mortos, tá? E por eles ofereciam sacrifícios. Já naquele tempo, os sacerdotes hebreus aceitavam e ofereciam sacrifícios em expiação pelos pecados dos falecidos, tá? E, sobretudo, é importante dizer que essa crença está apoiada na ressurreição dos mortos. Por que rezar por aqueles que foram, se não vão ressuscitar? A gente reza porque crê, tem pressuposto que eles vão ressuscitar. Vocês estão entendendo? Depois São Paulo também disse, São Paulo tem um texto interessante que a igreja entendeu também a realidade do purgatório. A passagem é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo fala que a gente tem que construir sobre o fundamento que é Cristo. E aí ele diz que uns constroem usando material precioso, material resistente, cita o ouro, cita
as pedras preciosas, cita a prata, né? E outros materiais que, vamos dizer assim, não resistem ao fogo. Não resistem. E aí, são todos fiéis a Cristo, mas uns com muito zelo, com muito fervor, outros menos, né? Paulo fala daqueles que ainda não conseguem, na comunidade, comer alimento sólido na fé, que estão ainda, né, no leite, no líquido. Então, Paulo apresenta o juízo de Deus sobre a imagem do fogo, né, a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, Paulo está dizendo que vai receber a recompensa. Se não resistir, nós estamos falando aqui no caso da condenação. Mas diz explicitamente o texto de Paulo que o trabalhador se salvará, mas como que através do fogo. E aqui o fogo é a imagem dos sofrimentos, né? Dos sofrimentos. Embora jamais podemos comparar esse sofrimento com a ideia do inferno, porque muita gente associou o inferno a uma sala, o purgatório a uma sala de espera do inferno. Nada a ver, tá? Também a passagem de Marcos 3, 29. Também é uma imagem nítida do purgatório nessa passagem. A parábola do administrador que demora a vir, tá? Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começa a espancar os servos, as servas, a comer, a embriagar-se, o Senhor virá naquele dia que ele não espera e o mandará para o destino dos fiéis, dos infiéis, né? O servo, que apesar de conhecer a vontade do Senhor, nada preparou e lhe obedeceu, lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do Senhor, fizer coisas repreensíveis, vai receber uma pena menor, né? Será açoitado com poucos golpes. Vejam, há índices de maturidade de fé, de perfeição, que a gente tira desse texto de Marcos 3, 29, né? Mas aquele que, ignorando a vontade do Senhor, e aqueles que vão receber poucos golpes, né? Então, após a morte, há um estado onde os poucos, aqueles mais fracos na fé, serão purificados. Outra passagem de Lucas 12, capítulo 12, versículos 58, 59. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em contato, em acordo com ele enquanto você está pelo caminho, para que não precise, lembra dessa passagem? Para que não precise chegar diante do magistrado, né? Para que ele não te arraste diante do juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te coloque na prisão. Digo, dali não sairás até pagares o último centavo. Vocês estão vendo aqui a ideia de juízo associada à ideia de purgatório? Esse juízo de Deus, né? Então tem que resolver antes. Antes do quê? Antes de se colocar diante do juiz. Porque ali, né, nós vamos ver que vai ser um problema se a gente não se colocou de acordo enquanto nós estávamos caminhando por aqui. Porque nós não vamos ser julgados só pelo amor a Deus. Também pelo amor ao próximo, mesmo aquele que não desce. Exatamente. Vocês estão achando que o juízo final é facinho, né? Ah, quantos terços você rezou? Vai nessa. Tá? A gente tem que entrar em acordo com o próximo pelo caminho, porque senão no final nós vamos ser entregues ao juiz. O que significa? Esse juiz vai nos colocar na prisão. Vocês entenderam aqui? Prisão aqui o que é? O purgatório. Dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Quer dizer que você vai sair. Você só sai quando você pagar tudo. Tá vendo como implicitamente também nós temos a ideia do purgatório aqui presente? Você não vai sair dali enquanto você não pagar. E depois também tem uma outra passagem, a parábola, aqui não é o caso a parábola, mas a passagem de São Pedro, 1 Pedro 3, 18 e 19, carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados,
padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado segundo o Espírito. Quanto ao Espírito, é neste mesmo Espírito que ele foi pregado aos espíritos, que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na prisão, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Vejam, o que é essa prisão dos antepassados? A igreja viu a figura do purgatório. Interessante, né? Nessa figura desse lugar preso, né? Aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Então temos, portanto, o estado, não é um lugar, o estado de purgatório, onde as almas dos antepassados aguardavam a purificação final para a salvação. Né? Então, gente, não é um lugar de tormento eterno, mas é um lugar de alegria. Não é um lugar de alegria eterna ainda, porque não é o céu, mas é um lugar onde a gente aguarda, está quase pronto para ir para lá. Se prepara para a purificação, para o encontro final com Deus. Como tradição, quero invocar a bênção de Deus no final desse programa Respostas, por intercessão daquela que São Maximiliano invocava como Maria Imaculada, sem mancha, toda de Deus e toda nossa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre vocês, sobre seus sonhos, projetos, suas famílias, seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, eu só posso agradecer a companhia de vocês até esse momento e eu deixo vocês com a promessa de um reencontro. Salve Maria Imaculada. Para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti.